Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu fiz essa gravação aqui para vocês para ajudar na construção do plano de melhoria e resultados, tá? Meu nome é Suelen, para quem não me conhece, sou PCNP de História e estou à frente da pasta do MMR, tá bom? Espero que seja produtivo para todos. Primeiramente, é importante revisar os 8 passos, né, do MMR. Nós temos, primeiramente, o passo 1, conhecendo o problema, o passo 2, que é quebrando o problema, passo 3, identificando as causas do problema, o passo 4, elaborando planos de melhoria, o passo 5, que é implementando os planos de melhoria. Passo 6, acompanhando planos e resultados. Passo 7, corrigindo os rumos. E passo 8, registrando e disseminando boas práticas. É importante entender que essa etapa que todos estão agora, que é de elaboração do plano, né, nós vamos perpassar aqui pelo 1, 2, 3 e o 4, tá bom? Que é o que nós vamos tratar nessa gravação. O passo 1, basicamente, ele é feito pela equipe gestora. Importante ressaltar que a equipe gestora como um todo, né? Diretor, vice-diretor, PCs, né? No caso da PEI e PCGs, que precisam sim analisar os dados, né? Colher os resultados da unidade escolar, dentro da realidade daquela unidade escolar, para aí dar o início, o pontapé inicial no plano do MMR. Vamos lá. O objetivo dessa etapa é definir o desafio, ou seja, reconhecendo os problemas existentes, seus impactos e possíveis ganhos. Essa equipe gestora vai, nesse momento, se debruçar, né, sobre os dados, os números, né? Pode utilizar indicadores tanto externos quanto internos. As sondagens internas também devem ser consideradas, né? Não somente podem, como devem. Então, não é somente Saresp, é Saresp também. Então, vai ser feito um cruzamento desses dados, né? Vai ser feito uma discussão nesse momento, uma troca de ideias entre a equipe gestora, para daí sim definir o desafio, que pode ser ou de fluxo ou desempenho, né? Percebam que ambos estão relacionados à convivência. Isso é muito importante. Por quê? A convivência, gente, ela interfere diretamente no desempenho ou no fluxo. Se você tem conflito em sala de aula, se você tem conflito na unidade, ou entre outras coisas, ela vai sim impactar diretamente no desempenho desse aluno. Tá? Então, é importante deixar isso claro. Esses desafios, eles são compostos por 3 partes essenciais: o objetivo, valor e prazo. Gente, isso precisa conter no desafio, tá bom? No problema. Então, aqui, ó, tem 2 exemplos. Diminuir em 20%, olha aqui o numérico, a quantidade de estudantes do nível abaixo do básico até o 3º bimestre. Eu coloquei o objetivo, a quantidade e também o prazo. Olha outro exemplo aqui. Diminuir os índices de evasão escolar da escola tradição de 15% para 8% até dezembro. Gente, esses 3 passos são muito importantes, são essenciais no processo, tá bom? Agora, a parte do quebrando o problema, que também cabe à equipe gestora. Esta etapa consiste na avaliação das características do problema e seus desdobramentos em problemas menores e mais fáceis de serem destacados. Então, nós temos aqui desempenho em língua portuguesa, matemática, né, que é o foco,
Abandono, no caso aqui de fluxo, né? Abandono, reprovação por nota ou reprovação por falta. Perceba que a convivência, ela está novamente aqui relacionada, correlacionada com tudo, gente. Ela vai impactar em tudo. Os problemas deverão ser descritos de forma concisa, ou seja, prática, objetiva, né? No entanto, apresentar claramente uma justificativa. O indicador de desempenho ou fluxo e o segmento de ensino. Aqui nós temos novamente 3 exemplos, né? 2 de desempenho e 1 de fluxo. Baixo desempenho em língua portuguesa nos anos iniciais. Perceba que eu sei exatamente onde eu devo trabalhar esse baixo desempenho em língua portuguesa. É com os anos iniciais. Baixo desempenho em matemática nos anos finais. Alto índice de reprovação por falta no ensino médio. Entende? Passos da metodologia. Passo 3, identificando causas do problema. Aí, gente, nesse momento aqui, que é o passo 3, é o comitê do MMR, tá? São alguns integrantes da unidade escolar, mais participantes, ou seja, não necessariamente precisa se fechar no comitê. Pode ter muito mais gente envolvido, que pode ser docentes, pais, alunos. Lembrando, gente, que nesse contexto que nós estamos vivendo de retorno, né, das atividades presenciais, os alunos, quanto mais envolvidos na prática escolar, até voltando na questão do aluno protagonista, isso é muito importante. Fazer com que o aluno esteja participando das decisões da escola é extremamente importante. Então, nessa etapa aqui, os alunos, seria muito interessante que isso fosse, sim, evidenciado para eles também, porque dentro da questão do próprio protagonismo, isso fica claro que ele tem que ser atuante, né? Aqui, o objetivo desta etapa é estabelecer a relação entre o problema e suas causas, né? O processo aí no caso. Esse exercício permite conhecer os fatores do processo que estão falhando na sua função de agregar valor ao resultado e que devem ser tratados em um plano de melhoria. 1. Realizar sessão de brainstorm para identificação das causas. Essa parte é importante, principalmente aquele que está gerindo, né, está à frente dessa reunião, que se mantenha o foco, né, de fato nas causas, para que não fique só naquela questão de perder mesmo o foco da reunião, que é colocar causas e depois extrair as causas raízes. Então, coloca na lousa as causas, vai colocando, sem fugir do tema de fato. 2. Priorizar as causas mais importantes. Depois a gente vai selecionando, né, qual de fato deve ser priorizado. E, por fim, chegando às causas raízes. Aqui, pessoal, nós temos só para vocês entenderem. As causas, elas são colocadas em famílias, vamos dizer assim, né? Nós temos causas que estão dentro aqui da família e comunidade, gestão escolar, adequação do espaço físico, processo de aprendizagem, recurso didático, processo de ensino, prática pedagógica e condições ambientais. Agora, que é a parte assim que eu acredito que a maioria está se debruçando nesse momento, que é elaborando de fato os planos de melhoria. Bom, o plano de melhoria é o conjunto de ações organizadas no tempo e atribuída aos responsáveis por fazê-las acontecer conforme previsto. Sua efetividade depende da qualidade da análise, de forma que as ações definidas sejam suficientes para alcançar os resultados esperados. Então, assim,
precisa ser feita uma análise de qualidade, uma análise prévia de qualidade, para que você consiga elaborar um conjunto de ações para resolver esse problema, né? Então, tá vendo como o passo a passo é muito importante? Sem pular etapa, com responsabilidade, com estudo aprofundado, estudo coletivo, quando tem que ser coletivo, da gestão, quando tem que ser da gestão, né? Seu objetivo é eliminar as causas raízes, obtidas na etapa de identificação de causas, para alcançar os desafios, né? Então, o objetivo é eliminar. Então, quando eu for montar, quando eu for elaborar esse plano, eu preciso ter na minha cabeça que, se o objetivo é eliminar, eu tenho que ter ações que, de fato, eliminem. Por que eu estou sendo repetitiva nessa minha fala? Porque muitas vezes acontece desse plano conter ações que reproduzam a mesma realidade anterior. As mesmas ações resultam nos mesmos resultados. Então, nós precisamos, sim, ter ações que sejam novas, ações criativas, ações que vão abordar, às vezes, aquele problema que já se repete na unidade por outro viés, né, de outro ângulo. A ação de um plano de melhoria tem caráter interventivo, foca na eliminação de uma causa raiz. Portanto, é diferente daquelas rotineiras. Diz respeito ao que será feito em especial, de forma diferenciada, né? As ações de rotina só poderão ser inseridas no plano de melhoria se tratar de ajuste, melhoria na rotina, né? Então, gente, se é interventivo, tem que ser diferente, né? Porque as mesmas ações resultam nos mesmos resultados. A redação deve ser detalhada, de fácil compreensão e descrita por verbo no tempo infinitivo, tá? Então, isso é importante. A ação, ela sempre inicia por verbo no tempo infinitivo. Toda ação é subdividida em etapas. Agora, nós vamos falar das etapas. Seu desenvolvimento se correlaciona à robustez dos procedimentos que deve ser iniciado. Gente, essa parte é muito importante. Deve ser iniciada com o verbo no gerúndio. Essa daqui é no gerúndio, tá? Ação, infinitivo. Etapa, no gerúndio. Propiciar o completo entendimento do movimento que será realizado. Garantir a completa execução da ação. Refletir diretamente no público-alvo do problema. Somente uma boa descrição da ação não garante o sucesso do plano. É necessário que as etapas também sejam descritas com clareza e foco, tá? Então, tem que ser claro a quem se destina, quem que é o meu público-alvo, o que eu farei nessa etapa. Tem que estar muito bem descrito, gente. E agora nós temos aqui os tipos de ação, né? Nós temos as ações que são planejadas, que é o que a maioria está colocando agora, que é a ação elaborada no período do planejamento, a partir dos problemas priorizados. A complementar, que é a ação adicional incluída ao longo do tempo para fortalecer o plano e podem ser inseridas a qualquer momento. E a ação corretiva, definida após análise dos resultados no passo corrigindo os rumos. São ações inseridas quando não se atinge o resultado esperado. É importante deixar claro que essa ação corretiva, gente, ela faz parte. Não é culpa de ninguém. Essa ação corretiva, ela faz parte. Às vezes a gente planeja uma coisa e não sai como a gente, né, achou que seria. Então, a gente corrige. Faz parte, né, corrigir os rumos. Então, não tem problema nenhum colocar a ação corretiva quando se faz necessário, tá bom? Vamos desmistificar essa questão da ação corretiva. Complementar quando precisa por complementar, corretiva quando precisa da corretiva. E é importante dizer que o MMR ele é dinâmico, ele precisa ser revisitado o tempo todo.
né? Precisa ser monitorado o tempo inteiro, né? Precisa quando eu já vou pensar numa ação, eu preciso já ter na minha cabeça que tipo de avaliação e monitoramento eu vou fazer dessa ação para me certificar que ela realmente está surtindo o efeito que eu gostaria, né? Que nós gostaríamos. Essa parte aqui é muito importante, gente, é muito interessante e eu acho que eu acho que a gente se resume num slide só. Como elaborar, né? O que tem que ter nesse plano? Um local onde a ação vai acontecer. Problema, descrição do problema, né? Causa, descrição da causa raiz identificada. A ação, descrição da ação a ser realizada, sempre com verbo no infinitivo. As etapas, detalhamento do passo a passo da ação, iniciada sempre com verbo no gerúndio. Lembrando, ação, verbo no infinitivo. Etapa, verbo no gerúndio. Responsável, o nome da pessoa responsável pela execução da ação. Colocar o nome de somente uma pessoa, tá? Lembrando que eu coloco na ação, mas as etapas também podem conter responsáveis, tá bom? Não precisa deixar tudo focado em uma pessoa só. Às vezes se torna inviável, até mesmo para que aconteça a ação, que ela seja efetivada, né, concluída com sucesso. Prazo, data de início e término para a implementação da ação. Dia, mês e ano. Recursos necessários para o desenvolvimento da ação. O que eu preciso para que aconteça aquela ação? É uma sala de vídeo? É uma caixa de som? É do pátio da escola? É da sala de multimeios? Tá? Isso daí tem que estar discriminado também. Dimensão. A causa raiz indicará a dimensão que está relacionada com a ação. Segmento. Identificar o segmento relacionado ao problema selecionado. Anos iniciais, anos finais, tá? Aqui tem um exemplo, né? Um exemplo de descrição aqui do plano de melhoria. Eu tenho a causa, né? Eu tenho a ação de melhoria, lembra, ó, verbo no infinitivo. O responsável, data de início, data de término. Perceba que é interessante que não coloque também tempos muito extensos, porque quanto mais extenso o meu tempo, eu vou ter que incluir mais etapas e talvez eu não dê conta. Recurso, impressões de atividade, sala de reunião, enfim. As etapas. Gente, é muito importante que essas etapas elas tenham pelo menos 4. Eu tenho pelo menos 4 etapas aqui, tá? Ó, responsável pela ação, João Vieira. Porém, cada etapa também tem um responsável aqui. Percebam, tá? Para aprovar o plano de melhoria, recomenda-se que seja realizada uma avaliação, testando a sua força para alcançar a meta proposta. Perguntas para auxiliar na avaliação do plano. As ações estão coerentes com as causas raízes e não atuam somente nos sintomas? Os responsáveis pela execução têm conhecimento técnico suficiente para implementar as ações ou requerem formação, né? E essa formação, no caso, ela é extremamente importante, porque não adianta eu colocar alguém responsável pela ação que não consiga desenvolver, né? Estão comprometidos com o êxito da meta? Isso aqui é muito importante também. Todo mundo tem que estar ciente do seu papel e comprometido que essa meta seja alcançada. As ações são de melhoria, não se referindo apenas à rotina. Então, as ações realmente têm caráter interventivo ou eu continuo fazendo a mesma coisa? As ações estão bem detalhadas e distribuídas entre os responsáveis ou estão sobrecarregando pessoas, correndo o risco de não serem executadas? Também é outro questionamento. Os prazos das ações e etapas foram definidos considerando o tempo necessário para impactar o resultado?
Então, toda essa reflexão tem que ser feita, né? Terminei meu plano. Vamos revisitar, vamos refletir em cima do que nós escrevemos para ver se está dentro da proposta, né? Autonomia da DE Escola, né? No caso aqui da escola para vocês. As causas levantadas e as ações planejadas devem ser pensadas de forma que a própria instituição possa propor soluções que estejam dentro do seu gerenciamento. Isso é importante, gente. Cada escola é uma realidade. Cada escola consegue elencar, de fato, os problemas da sua escola, né? Então, isso é muito particular. Foco na solução do problema. As ações planejadas devem bloquear as causas raízes identificadas e, consequentemente, impactar na solução do problema. Assim, deve-se focar os esforços na melhoria da aprendizagem e desempenho dos alunos. Esse tem que ser o foco, gente, sempre na melhoria da aprendizagem, tá? Suficiência para alcance das metas. O conjunto das ações deve ser suficiente para garantir o alcance das metas. Caso o plano inicial não seja suficiente, ações complementares precisam ser definidas e incluídas no plano. Ou seja, o tempo inteiro tem que ser revisitado esse plano, tá bom? Porque ele é dinâmico, como eu já falei anteriormente. Uso e potencialização dos recursos disponíveis. É vital a utilização e potencialização de todos os recursos pedagógicos, físicos, tecnológicos e colegiados que a instituição disponibiliza. É muito importante que a escola como um todo e o docente utilize recursos, utilize práticas, metodologias ativas que fujam do rotineiro, né? Que, de repente, impacte de um jeito o aluno que anteriormente eu não consegui, né? Então, utilize os recursos, diferentes metodologias que provavelmente, né, gente, a gente consiga impactar de maneira diferente esse aluno. Aplicação do currículo. Aplicação do currículo utilizando subsídios, programas e projetos disponibilizados na rede. Ou seja, utilize o currículo é a base, né? Então, utilize a revista do Saresp, reflita com os pares, né, em todas as áreas, lembrando que não é só português e matemática, nós temos uma corresponsabilidade com as outras áreas, os outros componentes curriculares, para que essa habilidade que está em defasagem seja, sim, desenvolvida por esses alunos, né? Priorização e retomada das habilidades críticas. Os planos devem contemplar ações que visem desenvolver as habilidades e competências críticas, para garantir a aprendizagem dos alunos e o alcance das metas estabelecidas. Gente, a priorização dessa retomada é muito importante. É importante que esses dados sejam socializados o tempo inteiro, sabe? Quais são as habilidades que precisamos aqui no 8º ano? Essa, isso precisa ser discutido o tempo inteiro, tá bom? Lembrando sempre da corresponsabilidade, tá bom? Aqui, essa parte aqui é muito interessante porque ela exemplifica, né? Analisando o plano de melhoria. Causas raiz. Vamos lá. Causa priorizada deve apontar termos como falta, baixa, dificuldades, insuficiente. Deve aparecer o sujeito protagonista da causa. Deve demonstrar que há um problema ocorrendo na unidade de ensino, que causou o problema a ser investigado pela técnica dos 5 porquês. Porquês devem ser descritivos e sempre contendo termos da causa priorizada, realizar a leitura dos porquês de trás para frente para verificar a coerência. A ação deve conter o que, como, quando, sujeitos da ação, problema a ser resolvido, para quê, objetivo, né? Então, isso aqui é muito interessante para nortear e para a gente sempre avaliar se está dentro do que é previsto. As etapas. Pontos de atenção.
elas precisam ter pelo menos, gente, 4 movimentos, tá? Que é o planejamento, desenvolvimento, monitoramento e, por fim, avaliação. É no mínimo, tá, gente, 4 movimentos. Se a unidade escolar sentir a necessidade de colocar mais, pode colocar. Geralmente, né, nós temos 3 causas priorizadas, né, por problema. Então, tem que ser feita essa reflexão também das causas priorizadas e dos porquês, tá? Acredito que já foi realizada essa reunião, esse levantamento de dados, mas é sempre bom retomar. Aqui tem um exemplo de escrita de uma ação com mais de uma etapa. Eu não vou ler aqui para vocês, mas no material é legal que vocês entendam como que é essa grafia, essa escrita correta. Tá? Por fim, os prazos, né, como vocês sabem, nós temos um prazo para término do plano até dia 25. Eu fico à disposição, tá, no WhatsApp para quem tiver alguma dúvida, que a gente possa pensar junto na melhor forma, mas é muito importante que seja até dia 25 já digitado na sede. Bom, agora a parte de implementar os planos de melhoria, né? Nós elaboramos, nós identificamos, colocamos os responsáveis, público-alvo, tudo mais. E agora? Agora a implementação. É muito importante que não fique só no planejar, né, gente? O implementar é a prática, é o fazer, né? Então, é importante acompanhar periodicamente o plano para evitar atrasos nas ações. Os responsáveis precisam estar cientes das ações e das etapas que devem executar, bem como de seus prazos. Então, esse acompanhar periodicamente é que é bem importante, né? Por quê? Porque o acompanhamento é que eu vou ver se está dando certo, se precisa de uma ação corretiva, né? Se a gente precisa rever. Eu achei que ia dar certo, mas não deu, então a gente tem que refletir de novo em cima. O foco não é encontrar culpado, gente, é fazer dar certo. Eu acho que isso que a gente precisa sempre ter em mente. A ferramenta do painel Gestão à Vista deve ser utilizada para o acompanhamento e a divulgação de dados e informações da gestão da diretoria de ensino e a escola, para que a comunidade escolar se reconheça dentro do processo. Essa divulgação é muito importante, gente. Utilizem dos meios que vocês têm, redes sociais, Padlet, reuniões com os pais, com os alunos. Isso é extremamente importante, porque eles precisam se sentir integrantes desse processo. Não é um processo separado, um processo à parte, que só cabe à gestão e aos professores. Não, todos estão envolvidos, né? Então, envolvam os alunos, envolvam a comunidade, né? Então, tem que ter visibilidade para toda a comunidade, divulgar metas e resultados alcançados. Puxa, alcançamos essa meta. Vamos divulgar, vamos fotografar, vamos postar, né? Que é isso faz parte. Mobilizar professores para ação proativa, estimular a interação na escola, mostrar transparência na gestão escolar. Bom, pessoal, foi de maneira bem resumida, tá? Para quem quiser saber de mais materiais, tem aqui no kit de ferramentas do MMR, eu vou divulgar no grupo dos coordenadores e também tem o guia para a implementação do MMR. Espero muito ter ajudado vocês, tá? Agradeço, tá? E qualquer coisa é só dar um toque que a gente procura a resposta juntos, aí refletimos juntos. Obrigada!